Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 19. Mateus 19. O Criador fala a respeito do divórcio. Em Mateus 19, veremos que para o Criador o casamento é uma instituição sagrada e quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor Deus estabeleceu o princípio, homem e mulher, e disse: portanto, o homem deve deixar seus pais e se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diante disso, Jesus Cristo concordou que um casamento abençoado por Deus é um casamento entre um homem e uma mulher. Além disso, outro ponto muito importante é que o casamento constitui uma nova família. Acompanhe. Contexto histórico. De acordo com o contexto, Mateus 19 inicia contando que Jesus deixou a Galiléia e entrou na Judéia, além do rio Jordão. Além disso, alguns fariseus foram até Jesus para perguntar-lhe sobre as condições nas quais um homem poderia repudiar sua mulher, um discurso no qual Jesus profere um de seus mais famosos ditos. No entanto, na tentativa de enganar Jesus, eles então perguntam-lhe por que Moisés se divorciou e repudiou sua mulher, e a resposta de Jesus foi a base para a crença do adultério e o repúdio ao divórcio. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Mateus 19. Versículos 1 ao 9. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 1. Jesus parte para a Galiléia. Para a importância de tendo Jesus terminado, ver estrutura na introdução a Mateus. Versículos 2 e 3. Os fariseus fazem perguntas a Jesus. Os fariseus do primeiro século que se associavam à escola de Hilel eram liberais com relação ao divórcio. Eles o permitiam virtualmente por qualquer motivo, inclusive por razões ridículas tais como a esposa queimar o jantar do marido ou ter defeitos físicos como sobrancelhas cerradas. Versículos 4 ao 6. O Senhor criou o homem e a mulher para que fiquem juntos. Deus determinou o casamento tanto pela criação quanto por uma ordem. Ele criou dois gêneros complementares, macho e fêmea, e ordenou que um homem e uma mulher se unissem em casamento. Visto que Deus ordenou o casamento, qualquer tentativa humana de dissolvê-lo constitui um ataque à obra do próprio Deus. Versículos 7 ao 9. A dureza dos vossos corações. Embora os fariseus descrevessem o divórcio como algo que Moisés ordenou, Jesus o descreveu como algo que Moisés simplesmente permitiu. Nenhuma provisão para o divórcio foi dada no princípio. Só depois que os corações ficaram endurecidos pelo pecado é que o divórcio foi permitido.
O coração dos discípulos de Jesus é purificado, Mateus 5 verso 8, capacitando-os a serem fiéis ao seu pacto conjugal. Jesus permitiu o divórcio e o novo casamento no caso de infidelidade conjugal porque a infidelidade sexual efetivamente destrói a união de uma só carne do casamento. Versículos 10 ao 17. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículos 10 ao 12. O laço matrimonial. Os discípulos concluíram apressadamente que, se o pacto matrimonial é permanente, uma vida celibatária é a opção mais sábia. Jesus sustentava o valor do casamento, mas neste caso ele confirma aqueles que escolhem o celibato a fim de se dedicarem inteiramente a Deus. Os eunucos que assim se fizeram são aqueles que voluntariamente se abstiveram do casamento. Jesus não aceitou a autoemasculação. Versículos 13 ao 15. O Senhor abençoa as crianças. Sobre Jesus abençoando as crianças, Mateus 18 versos 1 ao 5. Versículos 16 e 17. O Senhor aconselha que guardemos os seus mandamentos. Esta pergunta supunha erroneamente que a vida eterna pudesse ser obtida por meio de boas obras. A declaração, não há nenhum bom senão um que é Deus, tinha a intenção de destruir a noção iludida do homem de atingir uma bondade humana que merece a salvação. Versículos 18 ao 30. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos,
para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Versículos 18 ao 22. O Senhor os convida para que o sigam. A ordem de Jesus: vende o que tu tens, e vem, e segue-me, tinha a intenção de mostrar ao jovem que sua cobiça resistia ao espírito do 10º mandamento. Sua negligência dos pobres resistia ao mandamento de amor ao próximo, e possivelmente seu amor por suas posses ultrapassava o seu amor a Deus, transgredindo assim o mandamento contra a idolatria. Versículos 23 ao 26. Com Deus todas as coisas são possíveis. A imagem do maior animal na Palestina, um camelo, passando por um pequeno orifício constituía uma metáfora para eventos impossíveis. A salvação de um rico, tão tentado a confiar em si mesmo e em suas posses, é possível apenas por um milagre divino. Para verso 26, leia Marcos 10 verso 27. Versículos 27 ao 30. A recompensa por seguir a Jesus. A regeneração é a renovação da criação, a era messiânica. Esta renovação acontecerá quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, reinando sobre o novo céu e a nova terra. O reinado dos 12 discípulos sobre Israel demonstra que os discípulos de Jesus constituem o novo Israel, o povo escolhido de Deus que se beneficiará de seu pacto com Abraão. Em uma grande reversão divina na qual os primeiros se tornarão últimos e os últimos se tornarão os primeiros, aqueles que fizeram sacrifícios pessoais por Cristo gozarão de imensas bênçãos e aqueles, como o jovem rico, que amaram mais as riquezas do que a Cristo, serão punidos. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Mateus 19. Indissolubilidade do casamento. Jesus reitera a importância e a santidade do casamento como uma união sagrada estabelecida por Deus. Ele ensina que o casamento não deve ser desfeito pelo homem, destacando a seriedade do compromisso matrimonial e a necessidade de fidelidade mútua. Isso nos ensina a valorizar e proteger os laços conjugais, buscando fortalecer e preservar o relacionamento conjugal mesmo diante das dificuldades. Humildade e simplicidade. Ao receber as crianças e encorajar a pureza e a simplicidade que caracterizam a fé infantil, Jesus nos ensina sobre a importância da humildade diante de Deus e dos outros. Ele também desafia o jovem rico a abrir mão de suas riquezas e seguir a Ele, revelando que a verdadeira riqueza está em seguir a Cristo e na comunhão com Ele, não nas posses materiais. Prioridade do Reino de Deus. Jesus enfatiza que o Reino de Deus deve ser a principal prioridade em nossas vidas. Ele nos exorta a buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça, confiando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades materiais. Isso nos lembra que devemos direcionar nossos esforços e energias para o serviço a Deus e para a promoção de seu reino na terra. Desafios da riqueza material. Jesus alerta sobre os perigos da riqueza material, destacando que os ricos podem encontrar dificuldades em reconhecer sua dependência de Deus e em entrar no reino dos céus. Isso nos lembra que a riqueza terrena pode nos distrair do verdadeiro tesouro que é o relacionamento com Deus e nos exorta a cultivar um coração desapegado das coisas deste mundo. Recompensas e sacrifícios no discipulado. Jesus promete recompensas para aqueles que abandonam tudo por amor a Ele e pelo Evangelho. Ele destaca a importância do sacrifício e do compromisso total no discipulado,
encorajando-nos a seguir a Ele com dedicação e renúncia. Isso nos desafia a avaliar nossas prioridades e estar dispostos a sacrificar nossos próprios desejos e interesses em favor do chamado de Deus em nossas vidas. Conclusão. Portanto, o divórcio não é a vontade de Deus para o casamento, mas há algumas exceções, uma das quais é o adultério. Entretanto, existem algumas situações onde os cônjuges vítimas de abuso físico ou sexual têm potencial para o divórcio porque sua integridade física está comprometida. Porém, independentemente da escolha feita sobre os termos do divórcio, Jesus inegavelmente afirmou a preservação do casamento. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.